Olá pessoal, sou o Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre avaliação de modelos de previsão. Bem, dentro da área de quimiometria nós temos três grandes áreas. A primeira é a parte de planejamento e otimização de experimentos. A segunda, a parte de reconhecimento de padrões não supervisionado. Aqui dentro entra os modelos PCA, HCA, em alguns casos posso utilizar o KNN e também o CAMINS. E aqui o reconhecimento de padrão supervisionado. No reconhecimento de padrão supervisionado temos duas grandes vertentes. A primeira é a parte de regressão multivariada ou calibração multivariada. E o que nós vamos falar hoje que são os modelos destinados à classificação ou classificação multivariada. O que ocorre muitas das vezes quando estamos trabalhando em reconhecimento de padrões supervisionado, fica a dúvida. Ora, essa amostra que eu estou avaliando, realmente ela pertence a esse grupo? Então, para ter essa certeza, eu preciso utilizar um modelo supervisionado. Pois bem, então esse modelo eu considero as entradas dele como um conjunto de dados X. Esses dados X podem ser dados espectroscópicos, por exemplo, espectroscopia na região do infravermelho próximo, espectroscopia na região do infravermelho médio, dados de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, carbono, ou também pode ser as integrais do espectro. Então eu pego o espectro de RMN de uma amostra e utilizo as integrais de algumas das regiões espectrais. Pode ser também as áreas referentes a alguns compostos do meu cromatograma, ou eu posso utilizar o cromatograma inteiro, posso utilizar o espectro de massa, eu posso utilizar razões entre sinais que eu coletei no espectro de massa. Isso tudo são considero aqui como a minha variável X. E a variável Y é alguma variável qualitativa. Essa variável qualitativa pode ser, se eu quiser relacionar o espectro de infravermelho de uma amostra ao seu campo de origem, então aqui em Y eu vou colocar o campo, se o campo é o campo A, se é o campo B ou o campo C. Então aqui eu tenho essa informação qualitativa. Ou em outros casos, eu posso utilizar para determinar, por exemplo, como é muito comum, uma doença, se aquele paciente é positivo ou não para uma doença. Em 2022, publicamos um trabalho na Analytical Chemistry, no qual nós utilizávamos espectros na região do infravermelho próximo para estimar se aquela amostra de saliva era realmente a amostra de um paciente positivo para Covid-19 ou um paciente negativo. Então, aqui nesse caso, o Y vem o resultado do padrão ouro, no caso, o teste RT-PCR. Então, os valores de RT-PCR positivo ou negativo vem aqui no meu modelo e em X eu tenho os espectros de infravermelho na região do próximo das minhas amostras. Então, isso é dado como entrada no modelo. Então, eu vou ter, o meu modelo é um algoritmo onde eu tenho uma série de cálculos que será feito. Então, eu aplico algumas funções nos meus dados X e Y. E a partir disso, eu faço uma previsão do meu valor de Y. Então, essa previsão, no caso da Covid-19, é se aquela amostra é um positivo para a Covid-19 ou se é um negativo para a Covid-19. Se eu estiver trabalhando com, por exemplo, a origem de um campo de petróleo, então posso ter se o petróleo é da origem A, se é da origem B, se é da origem C e assim por diante. É essa estimativa. Lembrando, essa estimativa ela é feita para cada valor de X, para cada entrada de X, ou seja, pode ser espectro, cromatograma, pode ser qualquer dado de entrada aqui em X, eu vou determinar um valor qualitativo, um parâmetro qualitativo para esta entrada. Então, voltando ao problema da determinação se aquela amostra é uma amostra positiva ou negativa para Covid-19, então, os dados de entrada, eu tenho o meu padrão ouro, eu tenho um teste de RT-PCR. E aqui, a saída, eu tenho o valor estimado, ou seja, a classe estimada, a partir dos espectros de infravermelho na região do próximo. Então, a partir disso, eu faço uma avaliação da qualidade de previsão do meu modelo. Pois bem, então eu tenho o padrão ouro, o teste RT-PCR e o valor previsto pelo meu modelo. Se o meu padrão ouro deu que aquela amostra é positivo e o meu modelo deu também que é positivo, eu acertei. Então, acertei é um verdadeiro positivo.
Se o meu padrão ouro, meu teste RT-PCR, deu que aquela amostra é negativa e o meu modelo também indicou que a amostra é negativa, eu acertei. Então tem um verdadeiro negativo. No entanto, se o meu padrão ouro indicou que aquela amostra é negativa, mas o meu modelo diz que ela é positiva, então meu modelo errou. Então eu tenho um falso positivo. Se for o contrário, se o meu modelo diz que a amostra é negativa, no entanto, o teste RT-PCR mostra que a amostra é positiva, então eu tenho como entrada que a amostra é positiva, mas o meu modelo previu que ela é negativa, que eu tenho um falso negativo. Eu errei. Então, a partir disso, eu posso colocar todos os resultados em uma tabela. Eu tenho uma tabela conforme mostrado aqui, onde nas colunas eu tenho os valores de referência, no caso, os valores do teste RT-PCR ou meu padrão ouro. Então, tenho aqui nas colunas e nas linhas eu tenho os valores previstos pelo meu modelo. Se a minha amostra é positiva, ou seja, o teste RT-PCR deu que ela é positiva e o meu modelo previu também que ela é positiva, eu acertei, verdadeiro positivo. Se a amostra é negativa e o meu modelo previu que ela é negativa, então aqui acertei também, então verdadeiro negativo. No entanto, se a amostra é positiva, né, o valor de referência é positivo, mas meu modelo previu que ela foi negativa, então eu tenho um falso negativo. Aqui o meu modelo errou. No entanto, se a minha amostra é um negativo para a Covid-19, mas o meu modelo indicou que ela é positiva, eu tenho um falso positivo. Então, no caso, ao final da avaliação do meu modelo qualitativo, então tem os valores de referência, o valor previsto pelo modelo, junto tudo isso em uma matriz de contingência ou junto tudo isso numa tabela de contingência ou matriz de confusão, de forma que na diagonal principal eu tenho tudo que eu acertei, então os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, então todos os resultados nos quais eu acertei. E na diagonal secundária eu tenho os valores nos quais o meu modelo errou. Então, no caso, o meu modelo foi falho para prever. Bem, vou deixar aqui na descrição do vídeo este artigo do professor Richard Brereton. O professor Richard Brereton é um dos os maiores nomes na quimiometria. E esse trabalho, esse artigo dele fala sobre o valor de alfa, beta, erro do tipo 1, erro do tipo 2 e as estatísticas de Pearson e Newman. Interessante que ele conta nesse trabalho um pouco sobre o trabalho de Ronald Fisher com relação à distribuição de p-valor e logo em seguida os trabalhos de Pearson e Newman que adiciona a distribuição da hipótese alternativa. E o que nós utilizamos hoje, normalmente nos testes, nós utilizamos a distribuição da hipótese nula e a distribuição da hipótese alternativa, que é esse trabalho de Ronald Fisher adicionado dos trabalhos de Pearson e Newman. Eu encorajo vocês a lerem esse trabalho, é um excelente artigo do professor Richard Brereton. Erros do tipo 1 e tipo 2. Então, aqui nós temos a distribuição de H0 da hipótese nula e aqui em vermelho nós temos a distribuição da hipótese alternativa, HA. Então, observe que nós temos uma região de interseção entre a distribuição da hipótese nula e a distribuição da hipótese alternativa. Então, se tomarmos uma decisão, algum limite, né, ou seja, um threshold, em limitar a partir de uma certa região, eu vou tomar como decisão que aqueles valores pertencem à distribuição da hipótese alternativa ou da hipótese nula, eu vou ter uma certa margem de erro, devido a essa interseção das duas distribuições. Então, vamos ver aqui, alfa ou taxa de erro do tipo 1. Então, vamos supor que eu tome essa linha aqui como decisória, ou seja, o meu threshold, cut-off ou meu limite de decisão. Então, o erro do tipo 1, ele ocorre quando uma amostra é um falso positivo. Ou seja, a amostra pertence à distribuição de H0, só que eu tomei este limite aqui como decisório. Então, essa parte da distribuição, ou seja, as amostras que estão nessa parte da distribuição, como eu tomei esse limite de decisão, quando eu tiver estas amostras aqui, eu vou tomar a decisão que ela pertence à classe de positivo. Então, ela será um falso positivo. Por quê? Eu tomei a decisão que ela pertence a esta região positiva, no entanto, ela pertence à distribuição negativa. Então, nesse caso, eu cometo um erro do tipo 1. Esse erro do tipo 1 também é chamado de alfa. No entanto, se a amostra pertence à distribuição da hipótese alternativa, o mesmo limite decisório, então pertence à distribuição da hipótese alternativa,
e ela está à esquerda dessa linha decisória, eu vou cometer um erro do tipo 2. Ou seja, eu tenho um falso negativo. Então, nesse caso, essa taxa de falso negativo é meu erro do tipo 2, ou também chamado de beta. Então, beta ou taxa de erro do tipo 2. É esta região aqui, essa cauda, à esquerda da distribuição da hipótese alternativa, no qual eu vou tomar a decisão que essa amostra pertence à distribuição da hipótese nula, ou seja, são falsos negativos. Então, a partir de todos esses resultados, eu tenho essa minha matriz de contingência, onde eu tenho os valores positivos, valor de referência positivo, no qual eu previ como positivo, que são verdadeiros positivos, os valores positivos que eu previ como negativo, que são os falsos negativos, e aqui, nessa última coluna, os valores negativos que eu previ como positivo, que são falso positivo, e os valores negativos que corretamente eu previ como negativo, são os verdadeiros negativos. Então, lembrando, ao final, na diagonal principal eu tenho os valores que o meu modelo acertou, e na diagonal secundária eu tenho os valores nos quais o meu modelo errou. Então, o valor de alfa, ou probabilidade de erro tipo 1, ele vai ser igual à quantidade de falso positivo aqui, dividido por tudo que é negativo, ou seja, os verdadeiros negativos mais os falsos positivos. Então, eu vou ter o tanto que eu errei, a quantidade que eu errei aqui como falso positivo, em relação a todos os valores que são corretamente negativos, dado pelo meu padrão ouro. Isso é chamado de taxa de erro do tipo 1, né, ou probabilidade de erro tipo 1, ou valor de alfa. Já o valor de beta, ou taxa de erro de tipo 2, é o contrário. Eu vou avaliar os erros para a minha classe positiva. Então, eu pego todos os valores falsos negativos dividido por todas as amostras que são negativas. Ou seja, os verdadeiros positivos e os falsos negativos. Então, como exemplo, vamos supor que num trabalho eu tenho 80 valores verdadeiros positivos, 20 falsos negativos, 10 falsos positivos e 90 verdadeiros negativos. Então, o valor de erro do tipo 1, ou alfa, vai ser igual a 10, que são os valores de falso positivo, dividido pelo valor de verdadeiro negativo mais falso positivo. Então, vou dar uma taxa de 0,10 ou 10%. Probabilidade de erro tipo 2, ou beta, será igual ao valor total de falso negativo dividido pelo o total de verdadeiro positivo mais falso negativo. Então, 20 dividido por 100. Então, isso vai ser igual a 0,20 ou 20%. Bem, e se eu tiver um problema multiclass? Então, exemplo aqui, eu tenho petróleo de 3 origens. Então, petróleo da origem A, da origem B e petróleos da origem C. Então, como que eu posso trabalhar nesse formato? Como eu tenho 3 classes, eu posso fazer 3 avaliações. Avaliação do seguinte tipo: se a amostra pertence ou não àquela determinada classe. Então, para o petróleo A, eu vou verificar se a amostra pertence ao petróleo A ou se ela não pertence ao petróleo A. Então, aqui, nesta coluna, eu tenho a resposta se a amostra pertence ao petróleo A ou se ela não pertence ao petróleo A. Na coluna da classe B, eu vou verificar se o petróleo pertence à classe B ou se ele não pertence à classe B. Então, vou ter essa decisão. E da classe C, mesma coisa. Ou a amostra não pertence à classe C ou a amostra pertence à classe C. Então, nesse caso, se eu tenho três classes, eu vou fazer 3 avaliações. Uma avaliação se a amostra pertence ou não à classe A, segunda avaliação se a amostra pertence ou não à classe B, e a terceira avaliação se a amostra pertence ou não à classe C. Se eu tiver N classes, eu vou fazer N avaliações, ou seja, se a amostra pertence ou não a cada uma das classes. Então, ao final, vou ter 3 tabelas de contingência, onde eu tenho o referência à classe A ou complementar da classe A. Então, nesse caso aqui, eu tenho o verdadeiro positivo, se a amostra realmente pertence à classe A, ou os verdadeiros negativos, se a amostra não pertence à classe A. Então, nesse caso aqui, a avaliação que eu estou fazendo é se a amostra pertence ou não à classe A. Então, se ela pertence à classe A, ok, positivo. E se a amostra não pertence à classe A, eu paro do princípio que ela é negativo, ou o complementar da classe A. O mesmo para a classe B, então eu tenho a classe B ou complementar da classe B, faço a mesma avaliação aqui, se a amostra pertence ou não à classe B. Então, se ela pertence, meu modelo previu que ela pertence, então eu tenho um verdadeiro positivo. Se a amostra não pertence, o modelo previu que ela não pertence, eu tenho um verdadeiro negativo. E o mesmo eu faço para a classe C, se ela pertence ou não à classe C. Outra coisa,
essa forma de representar os valores de referência na coluna e os valores previstos na linha, isso aqui, conforme o professor Richard Brereton mesmo comenta no artigo, isso aqui é uma forma que ele adotou e eu estou seguindo nessa representação. Mas isso aqui pode alterar de software para software, então é interessante no trabalho que você for fazer, o software que você estiver utilizando, confira, verifica se o software está utilizando os valores de referência na coluna ou os valores de referência na linha. Isso vai depender de autor para autor. Tem autor que prefere utilizar o valor de referência na linha, então você apenas observe, mas é interessante entender o conceito do que é verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, um falso negativo e um falso positivo. Então, a partir dos resultados dessas 3 tabelas de contingência, eu tenho essas representações possíveis. Então, a amostra, aqui eu tenho o meu conjunto universo, então a amostra pode pertencer somente à classe A, ou ela pode pertencer a essa região de interseção entre a classe A e a classe B. Ou ela pode pertencer a essa região de interseção entre as 3 classes. Ou seja, o modelo indica que a amostra pertence à classe A, que ela pertence à classe B e que ela pertence à classe C. Ou seja, nesse caso eu tenho uma região de interseção entre as 3 classes, no qual o meu modelo não consegue distinguir se a amostra pertence somente a uma das classes. Ou seja, é uma região ainda não resolvida pelo meu modelo. Ou a amostra pode ter nas regiões de interseção entre somente 2 classes, por exemplo, a B e a C, a A e a C, ou a A e a B. Ou ela pode pertencer somente a uma das classes. É lógico que o ideal é que o meu modelo classifique corretamente cada uma das amostras nas suas respectivas classes, sem interseção. Uma outra possibilidade é a amostra não pertencer em nenhuma das 3 classes, ou seja, ser uma amostra que não é classificada pelo modelo. Então, nesse caso, isso indica que a região no qual essa amostra pertence não é uma região mapeada pelo meu modelo. Então, ao final, eu tenho 2 elevado a 3, que são 8 resultados possíveis. Por enquanto é só, pessoal. Bons estudos e até a próxima.